Turminha, vamos lá, página 126 e 127. A página 125, né, nós não vamos fazer agora, tá? Então, vamos lá, 126 e 127. De onde vêm os produtos? Então, ó, marca texto na mão, acompanha a minha leitura, depois vocês leem em casa também. Então, pode grifar todo esse primeiro parágrafo que a gente vai ler agora, tá, gente? Que é importante. Então, ó, parte dos alimentos de origem animal e vegetal que consumimos passa por transformações antes de chegar à nossa mesa, né? Então, alguns produtos eles passam por indústrias, né, para transformar para chegar em casa. A farinha branca, né, usada para fazer pães e bolos, né, a farinha de trigo que a gente chama, é feita de do grão do trigo, né? Então veja abaixo, depois a gente vai ver um pouquinho como que é a produção da farinha. O fubá é feito do milho. O queijo e o iogurte são produzidos em indústrias que transformam no leite, né? Então, tem muitos produtos que a gente utiliza em casa que passam por algumas transformações, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a farinha de milho, né? Então, foi colhido o milho, passou lá pela indústria e se transformou em farinha, né? Eu tenho aqui a farinha de mandioca, né? Então, foi colhida lá a mandioca, passou por todo o processo até ficar assim, né? Então, alguns produtos eles são transformados em indústrias, né, antes de chegar em casa. Então, aí a gente vai ver um pouquinho sobre o trigo, ó. Para que seja transformado em farinha, primeiramente as espigas de trigo são colhidas inteiras. Então, essa aí, ó, uma espiguinha de trigo aí. Então, colhe ela assim. Aí as espigas, então, são levadas para grandes recipientes chamados silos, né? Então, chega lá no silo. Nos silos, os grãos são retirados das espigas e limpos para a eliminação de impurezas, como pequenas pedras, pedaços de madeira, folhas secas, entre outros, né? Então, passa em uma esteira. Após a limpeza, os grãos são mergulhados em tanques com água para que fiquem menos duros, facilitando a produção da farinha. Então, eles ficam lá um pouco na água. Depois, o que acontece? Os grãos seguem, então, por tubos até chegar a diversos cilindros em que são esmagados e macerados, né? Então, eles são bem esmagadinhos, né? Nessa etapa, uma parte do grão moído, chamado de germe, é extraída. Ela pode virar uma farinha especial ou ser usada como complemento de nutrientes em pílulas, né? Então, eles separam aí uma parte, né, chamada de germe, que vira outra coisa. E continua o processo para fazer a farinha, né? A casca do trigo pode compor a farinha, que então chamamos de integral, ou ser vendida separadamente como farelo de trigo, né? Então aí eles separam mais um pouco ainda, né? Então separa aí a casca, que pode, né, fazer a farinha integral ou pode virar farelo de trigo, né? E na parte mais moída do trigo fica apenas a parte interna do grão, sem a casca. Quanto mais ela for moída, mais fina será a farinha, que será usada para fazer o pão, né? Então aí eu posso transformar em farinha branca, né? Aquela farinha de trigo branquinha, bem fininha, né? Dá para fazer a farinha integral, que daí vai usar a casca do trigo, né? E uma parte chamada germe, né? Ele pode ser transformado em complementos de nutrientes, né, em pílulas, né? Pode ser usada para fazer uma outra farinha especial, né? Então, aqui na 126 e 127, gente, a gente viu um pouquinho aí do processo. É só para a gente entender que tem alguns alimentos que ele passa por vários processos, né? Imagina, a farinha de mandioca, né? Para ela ficar assim, a mandioca também passou por vários processos até virar uma farinha, né? Assim como a farinha de trigo. Ok, turminha? Então, em ciências hoje a gente vai até a página 127, tá bom? Beijo!